of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Meu pastor é Jesus. Mas que porra é essa? Miguel Oliveira foi proibido de pregar. E se você não sabe quem é o pregador mirim, segue um pouco de sua trajetória. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Esse é o famoso pregador mirim, Miguel Oliveira, de 15 anos, nascido em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Miguel é membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. Ele ganhou muita notoriedade há poucos meses e só no Instagram já reúne quase 1,3 milhões de seguidores. Mas, afinal de contas, por que todos estão falando do Miguel Oliveira? Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu! Discursos demasiadamente emotivos, gestos teatrais e uma postura altamente carismática. Digo, Carlos, deixa eu falar seu nome pra mim, tá, filha? Anda com... Mas além disso, muitos o chamam de herege, falso profeta. Eu acabei de ver um homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Mas será mesmo que Miguel Oliveira, tão jovem, já pode ser considerado um herege ou falso mestre? Seria interessante a gente entender primeiro como alguém tão jovem assume o púlpito, mas isso será pauta para uma outra discussão. Com relação a ele ser herege, veja um trecho desse vídeo. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. O problema desse tipo de declaração, declarar ou decretar profeticamente algo, é que pode soar como charlatanismo. Sempre que milagres aconteciam na Bíblia eram para evidenciar o poder de Deus e promover a expansão do Evangelho, e os milagres aconteciam instantaneamente, como é o caso da mulher que tinha um fluxo de sangue, que foi estancado assim que ela tocou na orla das vestes de Jesus, bem como tantos outros. Veja o que essa mesma mulher do vídeo disse acerca desse suposto milagre. Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, pessoas dizendo que eu poderia estar morta, pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada, e não, na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville, e eu não conheço ninguém de lá, nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel, nunca tinha visto ele na internet e nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, e que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo. Quando ele disse que ele curou, porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. E eu creio sim que a minha fé me curou. Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente, vida que segue. Ou seja, é um ato profético, não aconteceu nada e não há garantias de que vá acontecer. E antes que alguém diga que sempre será da vontade de Deus curar doenças, porque será que a dor no estômago de Timóteo, filho da fé do apóstolo Paulo, nunca foi curada? Bom, pelo menos a Bíblia não relata essa cura. O próprio Paulo recomenda que Timóteo
tomasse vinho para amenizar os sintomas. Vide 1 Timóteo 5:23. Interessante pensar que no período de maior número de milagres na história da Igreja, o período apostólico, o discípulo do possivelmente maior apóstolo da Bíblia, não foi curado. Será que faltou fé para Paulo ou Timóteo? Creio que não. Outro assunto polêmico, relatado pelo próprio Miguel, é a suposta cura que ele teve quando criança. O seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Veja bem, se for verdade, glória a Deus. Eu não estou dizendo que Deus não cura. Eu acredito que os dons não cessaram, mas em uma era tecnológica com diversos exames, prove de forma irrefutável com laudos periciais médicos, pois isso enobreceria muito o testemunho do Miguel. A respeito da opinião de pastores conhecidos, veja esse trecho do vídeo do pastor Júnior Trovão sobre o comportamento do jovem pregador. Se ele comete alguns excessos, quem é que já não cometeu um dia? E até hoje, como servo de Deus, estamos sujeitos a cometer também. Então, eu acho que está havendo muito excesso em relação a ele. Ele é uma criança que pode ser, um adolescente que pode ser moldado. Se ele aceitar conselho, ele vai ser moldado. Ele vai ser... porque ele tem um dom de pregar. Eu já parei. Um dia ele deu uma saudação na minha frente, eu vi que o menino tem assim uma chamada para pregar. Agora, precisa ser lapidado. Precisa mudar. Se ele aceitar ser mudado, ele vai mudar e ele vai continuar aí pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, que, como você bem frisou, tem que pensar na alma que está ali dentro. Então, tem gente que pode não cometer os excessos que ele cometeu pregando. Eu não prefiro ele errando, mas eu prefiro um menino desse aí sendo moldado, sendo lapidado, sendo trabalhado, e tirando esses excessos, do que ele no mundo, um fuzil na mão, entrando pro crime. Bom, pastor Júnior Trovão, se você reconhece que ele é um menino, e só isso seria um argumento mais do que suficiente para questionar profundamente o que ele faz em cima do altar, e principalmente que precisa ser moldado, por que não se questiona o fato dele assumir o protagonismo em muitos cultos? Por que não se questiona o fato dele ter recebido erroneamente pela igreja uma autoridade da qual ele não deveria ter? A resposta que essas pessoas nunca darão é a seguinte: como vamos tirar o jovem Miguel do altar se ele tem trazido tantas multidões à nossa igreja e isso nos beneficia muito, inclusive financeiramente? Claro, isso ninguém vai falar. Eu concordo quando você diz que é muito melhor ele estar na igreja do que no mundo, mas no banco de igreja, aprendendo e na hora certa, com o coração certo, em obediência a Deus, então ele seria chamado para pregar. Mas, como já diz aquele infame ditado, não importa o que é certo, mas o que dá certo, não é mesmo? Deixem sua opinião abaixo, curta o vídeo se gostou, e se não gostou, pode dar um dislike também, só não sejam indiferentes, porque, meus irmãos, dá muito trabalho preparar esse tipo de material. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.